Ok. Já pode começar a sua apresentação de hoje, Catiele. Então, galera, meu nome é Catiele. Eu queria falar um pouco menos de câncer, de TFD, mas me persegue, professor Wagner. Então, eu achei esse artigo, foi publicado agora recentemente na Nature Communication, agora em 2020 mesmo, por um grupo de pesquisadores americanos com o título de Perda de testosterona prejudica a função do neutrófilo antitumoral. O artigo, o modelo é tratado com câncer melanoma. Quem não sabe, o melanoma é um câncer de pele, é muito comum mundialmente. E no caso, nos Estados Unidos, chega a 70 mil casos por ano e 10 mil mortes. A idade varia entre 15 e 45 anos, entre homens e mulheres. E após os 50 anos, o nível de mortes em homens é aumentado, chegando a 2/3 das mortes ser do sexo masculino. Um estudo na Alemanha fala que chega em 73,8% em homens, é maior do que em mulheres no caso de metástase. Isso também varia da localidade de homens e mulheres. Por exemplo, o melanoma em homens é mais comum dar no tronco e em mulheres dá muito nas pernas. Então, o sistema imunológico ele é crucial para o controle de doenças malignas e eles podem, as células imunes podem matar e provocar essa resposta imune adaptativa, mas também podem levar à proliferação das células tumorais, ajudando assim na angiogênese, na metástase e fazendo com que os tumores adaptem no ambiente e inibem as respostas das células imunes. O estudo entre sistema imunológico e hormônios, e entre hormônios sexuais, está ainda em desenvolvimento. Alguns estudos dizem que apresenta um papel importante, mas ainda não sabe ao certo. Por exemplo, o estrogênio promove a produção de interferon tipo 1, afeta a ciclagem do caule hematopoético e desenvolvimento de células dendríticas, assim também como o andrógeno, foi demonstrado que a sinalização desempenha um papel importante nos processos imunes adaptativos, incluindo a ativação de macrófagos durante a cicatrização e também a produção de neutrófilos. Então, o objetivo do artigo, então, foi mostrar as diferenças na formação do tumor relacionada na maturação dos neutrófilos, se está prejudicada entre os camundongos normais e castrados, e mostrar também se a reposição de testosterona, ela reduz a carga tumoral. E eles fizeram experimentos de transplante de medula óssea para ver se demonstra um efeito na sinalização androgênica nas células imunológicas. O modelo, então, foi de camundongos machos e fêmeas, da linhagem B16, melanoma, e aí 1.7, esqueci de escrever aqui, 1.7, e a injeção dessas células foram por injeção via cauda, que tem mais probabilidade de ter metástase no pulmão. O primeiro resultado, então, foi mostrar se a castração aumenta a carga do tumor de melanoma no pulmão. Esse primeiro experimento, eles viram que... Ui, peraí, gente, porque tá me atrapalhando aqui. Peraí. Eu quero tirar vocês da minha tela. Achei. Os camundongos fêmeas aumentaram a carga de tumor pulmonar em comparação com os machos. Aqui, por exemplo, na imagem A, compararam macho e fêmea, e a gente vê a progressão do tumor em camundongos fêmeas. A gente vê tanto em imagem histopatológica, quanto também neste gráfico. A gente vê aqui a presença de células B16 no pulmão muito maior do que em machos. Aí, para eles verem se tinha alguma alteração com hormônios, eles fizeram ovariectomia nos camundongos fêmeas e a castração nos machos. Aqui nessa imagem C, professor, esse sham eu coloquei como controle, porque sham eu joguei no Google e veio como tipo fake, né? Mas aí é um controle, porque eles injetaram o tumor, mas não fizeram a ovariectomia. Então é um controle é um controle para mim. Em macho a gente vê algumas presenças de células cancerosas, eles coraram com um corante aí que é para corar para ver presença de células cancerosas, e esse no feminino, aqui na fêmea, a gente vê a progressão do tumor, e quando feito a ovariectomia, também teve a progressão do tumor. Isso também na imagem D, a gente vê também a presença de células B16 nos femininos, e em machos a gente vê bem baixinho aqui.
Quando feito a castração nos machos, a gente já observa a progressão do tumor maior do que o macho controle. Então, a gente vê também nessa imagem F aqui a quantidade de células cancerosas presentes no pulmão comparado com o camundongo que não foi castrado, por exemplo. E em feminino aqui também a progressão do tumor, a quantidade de células B16 também presente aqui maior do que em machos. E eles observaram também que a sobrevida dos machos castrados foram diminuídas. Então, quando castrados, diferentemente de nós humanos, os camundongos, os ratos, eles não têm a... esqueci o negócio... Esqueci o negócio lá adrenal? Não, peraí. Esqueci. Eles não suprem. Quando corta a testosterona, não tem uma... esqueci mesmo. Eles não produzem mais testosterona, né? Tipo, não tem mais produção de Produção de testosterona. andrógeno. Isso, não é andrógeno. Eu vou ter que procurar. Peraí. Acho que eu vou falar mais na frente. Enfim, não tem. Cortou totalmente essa produção de testosterona e nós humanos ainda temos essa reposição pela... Eu esqueci. Enfim. Aí eles fizeram... Suprarrenal? É o quê? Suprarrenal? Isso. Os camundongos não têm. Quando castram, eles não têm essa suprarrenal aí para compensar a testosterona. Então, eles perdem totalmente a testosterona. E aí eles fizeram também esse mesmo teste em outro modelo de células, de linhagem de células, que é essa I1 1.7. Tiveram também o mesmo resultado. A gente observa aqui que quando castrado, o macho ele tem aqui a presença de maior presença de célula cancerosa do que no macho que não foi castrado. E a sobrevida também diminui. Outro teste que eles fizeram também foram se a castração prejudica a maturação e a função dos neutrófilos. Então, realizaram um perfil imunológico dos pulmões de camundongos que receberam a linhagem B16 e de camundongos com a linhagem de I1 1.7, para determinar se tem diferença na carga metastática relacionada à resposta imune entre os sexos. E eles não observaram diferença entre os castrados ou fêmeas, os castrados e os não castrados, fêmeas e machos, né? Aí eles foram mais a fundo investigar, então, o que acontecia. E aí eles fizeram camundongos knockouts de RAG1 macho e fêmea, que é o quê? Sem a presença de células B e T. E eles viram que as fêmeas elas tiveram a mesma progressão, tiveram o mesmo desenvolvimento da progressão do tumor se não tivesse feito esse nocaute para RAG. Então, a gente observa aqui na imagem histopatológica e também no gráfico. Deixa eu ler. Aí eles foram investigar, então, se os neutrófilos, se as células imunes inatas, mesmo os neutrófilos, e viram que, quando castrados, os camundongos castrados, a infiltração de neutrófilo é diminuída, quanto com machos que não foram castrados. Então, a quantidade de neutrófilos, a porcentagem, a quantidade, o número de neutrófilos presentes no pulmão foi muito menor do que um camundongo que não tinha sido castrados. E mulher também. Eu acredito, pelo menos que foi que eu entendi, porque mulheres têm baixo testosterona, né? E então a gente acaba sendo prejudicado nesse quesito. Também fizeram com células NK, mas para mim não é muito relevante. Enfim. Aqui eu tenho que lembrar o que é. Outro teste que eles fizeram foi com anticorpo anti-LY6G. Eles foram avaliar se a depressão dos neutrófilos tinha alguma influência na progressão do tumor. E realmente eles observaram isso, que quando a depressão do neutrófilo tem o maior número de células cancerosas presentes, a quantidade de colônias de B16 presentes em camundongos, machos no caso, que tiveram esse anticorpo LY6G. Também viram a infiltração de neutrófilos foi diminuída e também a porcentagem de neutrófilos maduros também foi diminuída quando quando suprimiram os neutrófilos. Outro teste que eles fizeram também é quando
quanto à espécie reativa de oxigênio, a produção de ROS. E aí eles viram que quando não estimulados, tem uma ativação aqui nos camundongos castrados e nas fêmeas, e quando estimulado com PMA, tem sim a ativação, mas diminuído quanto ao grupo controle. Aí eles falam que ativam, mas o estímulo com PMA acaba sendo prejudicado. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Outro teste foi avaliar, então, a função do neutrófilo quanto à fagocitose. Eles observaram também que os camundongos castrados teve diminuição aqui dos camundongos castrados e dos femininos, e eles mediram também a distância dos neutrófilos no tumor. E eles viram, esse aqui eu não entendi muito bem porque que eles fizeram isso, mas eles viram a distância e viram que camundongos castrados e femininos teve uma distância maior comparado com o grupo controle. Essa imagem aí, eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi, mas vai ficar um pouco confuso, que até para mim ficou confuso. Eles foram fazer, então, o transplante de medula óssea. Aí eles pegaram camundongos machos e transplantaram de transplante de doadores machos e pegaram camundongos fêmeas com medula óssea de macho. E pegaram camundongos fêmeas com medula óssea fêmea e machos com doador feminino. Eles observaram que quando recebe, então, o doador masculino, quando o doador é masculino, não tem progressão do tumor. A gente observa também que na imagem, na J, não tem diferença significativa. Mas quando o doador é feminino, a gente vê aqui a progressão do tumor, a quantidade de células presentes no pulmão é muito maior do que os que receberam de doadores masculinos. Ao contrário, não? Não, professor Wagner. Olha aí, fêmea. É isso mesmo. Fêmea que receberam de fêmea, macho que receberam de fêmea. Não, Aqui, ó. a medula, na primeira caixinha aqui. Esse aqui, medula óssea de macho no macho. Então o receptor foi macho, não doador. Ah, tá certo. É isso, falei errado mesmo. E aqui, essa aqui, o receptor Peraí. O doador é feminino, mas o receptor é macho. Nos dois da direita, o receptor é fêmea. Isso, é isso mesmo, é isso aí. Isso mesmo. E aí, quando o receptor é fêmea, tem maior progressão do tumor. É isso mesmo. Maior progressão do tumor e a quantidade também é muito maior de células no pulmão do que quando o receptor é macho. Isso mesmo. E também avaliaram a infiltração dos neutrófilos, que aqui, quando o receptor é feminino, tem uma diminuição da infiltração dos neutrófilos no pulmão. A mesma coisa, o mesmo resultado foi com o estímulo de PMA. Mesmo que eles estejam sendo ativados, a ativação, o estímulo, ele é prejudicado. Aí o próximo teste foi se a testosterona fisiológica ela reverte o fenótipo do camundongo castrado. Então eles pegaram, aqui no caso são praticamente 3 grupos, né? O macho que não foi castrado, o macho castrado e depois injetado testosterona para ver se revertia esse fenótipo do camundongo castrado. E esse foi o resultado. Quando colocado a testosterona, a gente observa aqui nessa imagem que reverteu praticamente metade aqui nessa imagem, reverteu a quantidade de colônias das células cancerosas, diminuiu e completamente ficou parecido com o controle. A gente vê aqui que não teve diferença significativa entre o controle e o macho que recebeu a testosterona. Então, também aqui na infiltração de neutrófilos, no pulmão, a gente observa que... Ai, meu Deus, cadê o mouse? A gente observa aqui também que fica bem parecido com o controle, enquanto com o macho tem uma pequena infiltração. E o tamanho do tumor de macho castrado é muito maior comparado com o macho que não foi castrado e o macho que recebeu a testosterona depois da castração. E fêmea também está aqui só para mostrar. O mesmo resultado foi com o modelo deste 1.7, que teve também o mesmo resultado, mostrando que a quantidade de colônias de I1 1.7 no pulmão foi muito maior do que no controle. E vou mostrar essa. E também nas fêmeas. Aqui a gente observa a imagem da fêmea sem a testosterona, e quando colocada a testosterona, tem uma diminuição da quantidade de células cancerosas no pulmão.
Essa imagem F, eu também vou tentar explicar mais ou menos, porque eu não entendi muito bem. Eles têm uma deficiência, tem os camundongos que têm uma deficiência que é chamada de essa arte FM, que é um camundongo de feminização testicular. O testículo é muito pequeno e eles parecem muito com de fêmeas. Aí eles foram avaliar, então, também com transplante de medula óssea, para ver se era semelhante, o fenótipo era semelhante com o de camundongo castrado. E aí a gente observa que do camundongo que tem essa deficiência, a progressão do tumor é muito maior do que um camundongo que não tem essa deficiência. Deixa eu ver. Esse aqui é da mesma coisa. Eles fizeram, então, a contagem das colônias de B16 no pulmão. A gente observa que a quantidade é muito maior no camundongo que tem essa deficiência do que no controle. Não teve diferença significativa na infiltração dos neutrófilos e teve a mesma coisa do resultado de anteriormente, que quando não estimulado ele tem uma ativação maior e quando estimulado parece que é prejudicado. Deixa eu ver agora. Outro teste que eles fizeram foi para avaliar, então, se realmente tinha a ver com andrógeno. Aí eles usaram um tratamento com esse flutamida, um pellet de flutamida e um pellet placebo. Essa flutamida ela é um antiandrógeno não esteroide que trabalha diretamente no receptor de andrógeno. Ele vai, então, impedir a sinalização da testosterona. E a gente observa aqui que quando é inibido, né, o receptor de andrógeno, a presença de células cancerosas é muito maior do que no grupo controle. Isso a gente observa também no gráfico, que quem teve o tratamento com flutamida, os camundongos que tiveram tratamento com flutamida, teve a presença de células cancerosas muito maior do que o grupo que recebeu o placebo. Esse foi de fêmeas, que receberam também flutamida. A gente vê que é muito maior a quantidade de células cancerosas presentes no pulmão, muito maior do que no grupo que recebeu placebo. O último resultado, então, foi saber se a mesma biologia que tratava nos camundongos era também tratado in vitro. Então, eles isolaram neutrófilos de pacientes com câncer de próstata tratado com a terapia privativa de andrógeno. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Uma terapia de privação de andrógeno. E o grupo controle foram pacientes que tiveram câncer de próstata, mas não estavam em tratamento. E aí eles observaram que teve um número reduzido de neutrófilos maduros segmentados quando o paciente foi tratado com esse ADT. Teve também diminuição na infiltração dos neutrófilos no pulmão, mas não teve diferença significativa nesse HL. Deixa eu só confirmar aqui o que é. Esse aí se as células supressoras derivadas de células mieloides, aí eles não viram que tinha diferença significativa. Também não teve diferença significativa na invasão de neutrófilos no pulmão, mas não teve diferença significativa quando em espécie reativa de oxigênio quando não foi estimulado, mas teve o mesmo resultado anteriormente, que quando estimulado com PMA, tem a ativação, mas a ativação é prejudicada comparado com o grupo controle. E observaram também a presença de mieloperoxidase. Aí eles até falam que em excesso a mieloperoxidase ela pode estar indicativo de uma inflamação e estresse oxidativo que pode causar danos ao DNA. E aí, então, e como está presente também em NETs, eles fizeram um teste de NETs para ver se tinha presença de NETs, né? Nesse modelo. E eles viram que em 1 hora teve no paciente que foram tratados com ADT, de 3 horas não teve nenhuma diferença significativa, mas eles falam que não se sabe ao certo por que a NETs está ali, qual que é a função da NETs, sabe que a NET tem uma função importante na histórico do câncer, mas eles não sabem, então, ao certo o que ela está fazendo ali. É isso que eles querem dizer.
Aí a última imagem do artigo é meio que um resumo de tudo, que eles falam que eles explicam como é que funciona. Então, quando o o camundongo, o macho é castrado, a testosterona ela é diminuída e não tem a ativação do andrógeno desse receptor. E isso vai causar, então, a diminuição da CXCR2, CD62L, a expressão da STAT3 e aumento da CXCR4 e a expressão da VLA4. E essas alterações faz com que neutrófilos imaturos... Peraí, gente, desculpa. Faz com que tenha neutrófilos imaturos e não matura esses neutrófilos, diminuindo, então, neutrófilos na circulação. E aí, como eu disse, como uma vez injetada essa célula B16 na veia da cauda, essas células tendem a ter metástases para o pulmão, e os machos castrados, então, tem menos recrutamento de neutrófilos maduros e segmentados, né? E aí isso vai fazer com que os neutrófilos produzem mais espécies reativas de oxigênio e os resultados podem ter, então, os resultados podem levar à progressão do tumor e menos sobrevida de camundongos que foram castrados. A conclusão, então, foi a maturação e a função dos neutrófilos em camundongos machos castrados foram prejudicados, levando a uma carga elevada de metástase. A reposição de testosterona normalizou efetivamente a carga do tumor em camundongos castrados e precisam de mais estudos para entender essa interação de andrógeno mieloide e também uma consideração final, eles falam que esse fenômeno pode ser importante para combinar uma terapia privativa de andrógeno para uma imunoterapia para um paciente com câncer de próstata, por exemplo. E mesmo que o estudo mostra que mulheres também tendem a ter uma maior progressão de tumor, pacientes depois de 50 anos diminui o testosterona. Por isso que pode ser justificado, então, os casos de 2/3 de mortes ser mais causados por machos, né, por homens, do que mulheres. As referências e obrigada. Show, eu só não fico em casa mesmo. Inclusive, eu vou aplicar a testosterona em mim. Pois é, agora, diz uma coisa, Catiele, porque talvez eu tenha perdido alguma parte aí. Para mim ficou claro nessa apresentação que tem uma correlação entre a carga hormonal de testosterona e a progressão do tumor, e também tem uma correlação clara com a quantidade de neutrófilos detectados no pulmão, no vulgo desse tumor. Agora, eu não consegui identificar em nenhum ponto, talvez tenha escapado algum marcador aí que eu desconheço, eu não vi, que defina se esses neutrófilos que estão alterados são protumorais ou antitumorais. Eles até falam que tem que ter mais estudos para dizer se o neutrófilo é pró ou antitumoral, né? Porque eles até falam sobre isso. Mas eles afirmam que esses neutrófilos são antitumorais. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa para provar, deixa eu ver, para mostrar isso, mas até onde eu li não tinha para dizer se era anti ou pró-tumoral. E assim, para mim, ele demonstrou duas correlações que acontecem ao mesmo tempo. Agora, se uma é causa da outra, não é. E como é que é o título do artigo? A perda de testosterona, perda de testosterona prejudica a função de neutrófilos antitumorais. Neutrófilos antitumorais. Eu estava achando que ele fosse trabalhar com separação, pelo menos a caracterização do neutrófilo, para dizer se ele é pró-tumoral ou antitumoral, e ver o que está acontecendo. Mas não, ele viu que diminui a presença de neutrófilos e, ao mesmo tempo, favorece o tumor. Agora, se é a diminuição de neutrófilo que causa isso, ou se é algum outro efeito hormonal que causa isso, não disse. Não. E o negócio apareceu na Nature.
Vai entender. Teve muitas coisas que eu achei errado. Mas eu não posso falar nada, né? Porque eu não publiquei na noite. Mas tem uns que ficam muito confusos, mas isso é imagem suplementar. Mas tem uns resultados que foram muito confusos. Eu lia e não entendia. Até risquei uma página assim que eu não estava entendendo nada. Que foi... Eles fizeram um teste para ver... Peraí, deixa eu até ver aqui como que é. Pessoal, daqui a pouquinho vai cair a conexão. Lembrar de voltar no mesmo link, tá? Não tá aqui. Pois mas não fala não, professor Wagner. Tenho quase certeza que não fala não. Sobre se eles caracterizaram como anti ou... Acho que eles só falaram isso, né? Porque viram que progrediu o tumor, então eles falaram que era pró-tumoral e o antitumoral não estava agindo ali. Pois é, muito estranho. E assim, tem algumas figuras ali que parece até que a distribuição é bimodal, né? Parece que tem duas populações em alguns gráficos ali, mas não dá para ter certeza. Mas, Eu vou dar uma olhada e te confirmo, mas eu tenho quase certeza que não falam. tá, não diferenciou entre os neutrófilos que estão lá. Não usou marcadores de citometria e também não viu por diferença de densidade, não. Não, de intensidade eu tenho certeza que não. Tá, porque ele não isolou, ele isolou os neutrófilos. Tem Ele... citometria. Mas ele isolou como? Por citometria ou isolou por... Foi por citometria. Tá. Tá, assim, o artigo é interessante, mas para mim ficou essa dúvida aí. O que ele está falando? Né? Neutrófilo protomoral, antitumoral ou é neutrófilo como um todo? É neutrófilo como um todo. Mas tá joia. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Perguntem aí. Quando vocês vão pensando nas dúvidas, Catiele, você já botou o artigo no Mendeley? Eu posso colocar agora, né? Que eu tava sem. Eu me perdi na hora que ela falou sobre a fagostose. Eles só fizeram um teste de fagostose, até Zimozan, foi um modelo Zimozan, é esse Zimozan que fala? É Zimozan de fungo, né? Para ver se afetava, se a função dos neutrófilos foi afetada depois que castraram os camundongos machos. Foi só um teste mesmo, só para ver a fagostose. E viram que quando castrados, a função de fagostose foi diminuída comparado diminui, com os outros. Diminui. Certo. Tá, então tinha falado a ausência de testosterona diminuiu a capacidade de fagocitose. Foi isso? Pô, gostei do artigo, muito massa. Peraí. Vou até confirmar, né, professor Wagner? Peraí. Quando castrados, diminuiu a capacidade de fagocitar. Tá. Ok. Isabelle está de olho, né? Tem dados importantes aí para você. Yes. Além do castrado ou não, comparação macho-fêmea, que é interessante. Sim. Estou olhando aqui. Catiele. Oi. Então, resumindo, qual que é a contribuição mesmo da medula óssea para essa progressão do tumor? É porque quando tem a testosterona, age nos neutrófilos na medula, e daí tem menos neutrófilos, e daí dá menos dano? Acho que tá falhando. A testosterona ajuda na produção dos neutrófilos. Então tem mais neutrófilos. Isso, mais neutrófilos. Por isso que mostra que quando castrado não tem uma depressão dos neutrófilos, e os neutrófilos também não conseguem ser maturos, eles ficam imaturos ali. Eles não conseguem... Semana eu fiquei escrevendo um projeto, na verdade, para mandar lá para aquele edital.
E não deu tempo de eu fazer o de crio, mas eu tô fazendo hoje, porque é hoje até às 18 horas para submeter. Ó, E daí, hoje, eu vou ver se eu consigo terminar o de crio para submeter ele também. tá. E depois disso, eu já falei com a Catiele, a gente já conversou sobre o artigo de nanogel, e aí eu quero mandar ele logo, a gente vai voltar a escrever ele, e aí eu vou ficar essa semana terminando ele para te mandar até o final da semana uma versão final para correção. Tá. Que eu falei para a Eliud que eu ia mandar isso nas próximas 2 semanas. Joia. Tá, então você finaliza a história do projeto hoje. Essa história do projeto, eu tenho que fazer alguma coisa, assinar alguma coisa, concordar em algum site? Eu só vou pedir, quando se eu conseguir terminar, eu vou te pedir uns dados que ele coloca lá para colocar uns dados de tipo CPF, eu acho que é só CPF, daí você escrever só um texto pequenininho sobre competências e como que pode contribuir para o projeto. Tá. Me manda isso com um pouquinho de antecedência. Você falou que é hoje até às 18, né? Tá, me É manda. porque eu nem sei se eu vou conseguir terminar, então... É que hoje à tarde eu vou estar cuidando do espectrômetro lá no laboratório, que o pessoal da Termo vai fazer acesso remoto. Aí eu vou estar por lá, mas me manda aí que eu dou um jeito de fazer. E aí Tá, você vai então eu finalizar vou o mandar. artigo do nanogel, então, né? Depois disso. Isso. Beleza. Vai. Vamos resolver essa história. Aí depois a gente vê os outros, assim, FMLT, e trabalho e tudo mais. Mas para essa semana vamos. Beleza. Felipe, você tinha me mandado a mensagem lá perguntando como é que se já é para fazer o desenho experimental, ou se tem que entender melhor. Eu tava tomando banho. Eu nem li, tava tomando banho, por isso que eu demorei. Tá certo. Então, aí é que eu respondi lá, você precisa entender melhor o seu conjunto de proteínas para bolar hipóteses e para, a partir dessas hipóteses, montar um desenho que teste as hipóteses de um jeito mais eficaz. Tá? Não adianta você sair direto para montar o desenho experimental agora, sem saber muito bem, vou montar um desenho experimental para testar o quê? Não sei, para ver se essas proteínas estão lá mesmo. Vira um desenho experimental muito restrito. Né? O seu desenho experimental vai se resumir a validar o que você já tem. Aí é pouco. Você pode aproveitar o mesmo desenho experimental para acrescentar informações importantes, a melhorar o impacto do seu artigo. Então, primeiro, pensa nas hipóteses, monta direitinho qual é a ideia que você está querendo levar com o seu artigo, quais são os pontos que você está acrescentando ou que já tem no artigo, para aí a gente montar um desenho experimental que comprove isso e que seja viável dentro do que a gente pode fazer. Atualmente mudou um pouco o cenário, mas a gente vê o que dá para fazer no laboratório e o que a gente pode mandar de amostra para fora para o povo fazer. Aí, professor, de resto, eu fiz aquele negócio do Vitório lá, já mandei as coisas com ele, já entrei em contato, e essa primeira parte eu já fiz, já, que era mandar aqueles artigos lá, né? Aí achei bastante alguns de revisão, mas ainda é um tema muito polêmico ainda. Sim. Aí vai vendo com ele aos poucos, vai vendo direitinho como é que tá, aí provavelmente quando o artigo já estiver tomando forma, ele manda para mim também para eu dar uma revisada para ver o que está acontecendo. Essa primeira parte eu já fiz, e as outras coisas que foram feitas, como eu tinha pensado sobre as proteínas lá, para ver o conjunto de proteínas, eu pensei, né, não, eu não vou fazer nenhum desenho experimental, porque exatamente porque eu não sei o que pode acontecer, né? Porque eu tenho que saber primeiro como é que está esse conjunto de proteínas. Aí até agora eu vi perfil de 2 proteínas, porque eu estou fazendo algo bem mais apurado, né? Que é aquela histidina rica em glicoproteína, que foi uma proteína que eu ainda não achei na produção como neutrófilo produtor dela, mas eu achei que ela pode
ter influência nas espécies reativas de oxigênio e ela pode ter uma ação antimetastática ou antitumoral. Então, ela está no conjunto dessas proteínas, então foge daquele processo que eu tinha falado sobre proteínas protumorais, né? Então, essa HRG é algo a se pensar ainda. A outra que eu vi foi a poliproteína, que é uma proteína que está muito interessante, e eu vi muitos artigos que são associados nela com câncer, né? E aí eu vi exatamente a ação de duas proteínas específicas que está no meu banco de dados, que é a poliproteína B, que é aquela APOB100, e tem artigos que mostram que ela pode fornecer um risco superior para certos tipos de câncer do que os marcadores lipídicos padrão, né? E eu peguei um artigo de revisão mostrando muitas coisas que são associadas a essas proteínas no âmbito de protumoral. Então eu achei muito interessante essas duas. Aí depois eu não fiz mais nada porque eu fui fazer um negócio lá do Vitória. Mas por enquanto, por esses dois conjuntos que eu achei. Assim, que eu estudei basicamente, né, a semana passada. Joia. Então faz o seguinte, Felipe, nessa semana, até sexta, tenta fechar esse cenário de quais proteínas e que atividades você vai querer abordar, você considera importante para o seu estudo. Me manda isso para a gente encerrar essa questão de montar as hipóteses para, a partir daí, você já poder trabalhar em definir um desenho experimental, quer dizer, que experimentos podem ser usados para testar essas hipóteses que acrescentem resultado importante para você. Beleza, eu só vou finalizar a parte de espécies reativas de oxigênio, que por mais que possa ter fugido um pouco nesses últimos meses e eu ter focado em outras hipóteses, eu ainda estou achando muita coisa interessante entre as proteínas que eu tenho com espécies reativas de oxigênio, né? Então, como eu tenho no meu desenho experimental aquele teste funcional de NDT com concentração reduzida, aí seria interessante também associar alguma coisa relacionada a isso, né? Pelo menos tentar fechar aquela dúvida que eu coloquei dentro do artigo, dentro da proposta, né? Esse é um ponto importante. Você precisa ver se isso tem a ver ou não com com as proteínas que você achou, o que da proteômica tem a ver com isso. E se der para encaixar isso no outro contexto, melhor ainda. Se não der, esse é um ponto que precisa ser abordado separado ou em conjunto com a questão tumoral. Elas estão altamente relacionadas. Eu não sei se vai ser algo que seja interessante abordar junto, né? Aí por isso que eu vou dar uma olhada mesmo para poder ver. Mas todos os artigos que eu tentei, que eu li referente a outros, eu vi que muitos estão envolvidos em ginástica carboxilase ou está envolvido em respostas de espécies reativas de oxigênio. Então, provavelmente é algo para se pensar também, né? E já definir se vai mexer ou não. Então, foi só isso mesmo que eu fiz. Joia. Beleza, Felipe. Marcos, e aí? O que você conta de novo, Marcos? E aí, professor? Há 15 dias você virou para mim e falou: eu quero que você apresente seu tema da revisão. Aí eu deveria falar alguma coisa nesse sentido. Então você já está com o tema da revisão pronto. Professor, eu fui ver o que já tinha, né, na literatura. Eu falei que a única coisa que eu estava tendendo a pensar era sobre especificar melhor o panorama que nós já temos do mecanismo de ação dos salicilatos no neutrófilo em específico. A última revisão que fala algo que isso está dentro é de 2015. Só que ele não fala específico para os salicilatos. Ele joga geral, ele faz um geralzão para todos os NSAIDs, para todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Só que em grande parte do artigo ele fala sobre o neutrófilo, ele dá o exemplo de neutrófilo. Um artigo muito bom que saiu antes desse foi em 1991.
Caramba! É. Aí depois saiu esse agora. Aí eu fui ver, tá, e o que esse artigo ainda não falou sobre os neutrófilos em específico dessa relação com os salicilatos. Ele não falou sobre um artigo que saiu em 2013 que fala da relação desses fármacos com os NETs. Mas, por enquanto, foi só esse tema mesmo que eu consegui identificar que ele deixou de fora. Assim, esse 2015 deixou de abordar muitos temas do que o de 1991 falou, porque ele estava dando alguns aspectos novos. Mas também não abordou esse dos NETs. Aí eu estava pensando se seria eficaz se eu fizesse um apanhado realmente de todos. Mas, já houve um que foi especificamente dos salicilatos no neutrófilo, mas ele foi de 1985. Tá. Em relação a esse recente, e mesmo contando os antigos, o de 91, de 85, a questão de mecanismo de ação de salicilato em neutrófilo, tanto em nível funcional quanto molecular. Tem coisa que está em artigos espalhados e não está nessas revisões, além da NET que você falou? Só detalhes. Por exemplo, o que esse artigo mais novo coloca? Ele fala, o salicilato ele inibe a via de NF-kappa-beta. Aí o artigo do NET vai falar, não, mas ele inibindo essa via aqui, ele vai causar o problema lá na formação de NETs. Tá. Seria algo mais ou menos assim, seria mais as consequências do mecanismo de ação que é o que está espalhado por aí. Mas não tem outros artigos falando de outros detalhes de mecanismo de ação independente de NET, por exemplo. Tem um artigo lá que descobre que o salicilato interfere na molécula X da via X. E isso não apareceu nas revisões. Outro falando de outra molécula em outra via. Isso não tem, não? Não muitos. Os que eu vi sobre isso, por exemplo, falando na alteração do nível de cálcio, nível de AMP cíclico. AMP cíclico basicamente esses dois. É um tema que tem pouca coisa em ativação de neutrófilo com AMP cíclico. Por esse caminho aí, não tinha nada falando de salicilato, não? Salicilato, AMP cíclico, neutrófilo. Eu achei ainda muito obscuro mesmo, mas nesse sentido, eu tive até uma ideia para um outro contexto, seria pode ser uma ideia para um outro tema. Eu acho que não sei mais onde está, não. Perdi. Sobre a AMP cíclico. Eu vi um artigo afirmando assim, quando eu aumento o nível da AMP cíclico por aspirina, por exemplo, o neutrófilo tem a sensibilidade diminuída para a quimiotaxia por PAF e por LTB4, leucotrieno. Tá. Aí você pode ver com a Isabelle, que já deu uma estudada nisso um tempo atrás e acabou se desencantando um pouquinho do tema. Cara, a Isabelle, ele... Como é que ele lembrou disso? Pois é. Esse tema, assim, não sei se resolve para um artigo de revisão ir atrás de um tópico tão específico. Porque você tem o aumento de AMP cíclico desencadeado por um anti-inflamatório, interferindo numa atividade específica do neutrófilo. Isso aí parece mais algum jeito da gente
achar uma hipótese interessante para montar um desenho experimental e fazer um artigo experimental disso. É exatamente isso que ainda não tem. Ó. Tipo, a gente lê, o pessoal joga solto assim, mas não fala, mas por que isso está acontecendo? Certo. Estão falando de CAMP, é? Uhum. Eu não desencantei não, professor, só não tenho tempo. Ah, tá. Eu achei que você tivesse meio que deixado para lá o negócio, porque estava meio desanimada com ele. Então a ideia continua interessada em mexer com o MP cíclico e dar uma revisada nisso. Mexer é um pouco mais complicado, né? Não, em termos de revisão. Mas, Enquanto em termos de revisão. tá aí na lista. Tá. Pois é, o Marcos achou esse link aí com um anti-inflamatório agora, mas foi um artigo que você achou, né, Marcos? Um artigo fala disso de forma mais específica, mas muitos artigos citam o AMP cíclico. Essa é a diferença. É um ponto a se pensar. Não sei. Porque, assim, esse dado que você colocou, o que teria para acrescentar seria só a questão das NETs. Né? Fazer um artigo de revisão de influência de salicilato na formação de NET, tendo como base um artigo, me parece um negócio meio estranho. Você acha que tem literatura o suficiente para montar uma revisão? De influência de Não, professor, salicilato na formação de NET? se fosse para a gente fazer de forma tão específica, não. O que eu imaginaria de fazer seria tentando reformular ou juntar realmente tudo que tem sobre o mecanismo de ação do salicilato no neutrófilo. Assim, Mas você acha porque o que fizeram até agora foi juntar tudo, mas foi dos anti-inflamatórios em geral, não foi tá. especificamente dos salicilatos. Tá. Ok, é uma possibilidade. Você vai meio que filtrar essas revisões para focalizar em salicilato. Tem um ponto importante que talvez você possa fazer essa revisão geral e chamar atenção para uma coisa que é o seguinte: salicilato é muito usado como anticoagulante, como antiagregante plaquetário. Sim. NET já é bastante descrita como pró-trombótico. Será que dá para fazer um link aí, como salicilato inibindo formação de NET, interferindo também na função de coagulação? Será que uma das formas do salicilato prevenir eventos trombóticos não é pela diminuição de formação de NET? Talvez numa revisão essa pergunta possa ser levantada e abordada em função dos dados que você acha aí. Faria sentido com essa última pergunta que você colocou. Mas pelo salicilato ser antiplaquetário por si só, não tanto. Porque, assim, a aspirina em baixo nível já vai ter ação antiplaquetária. Qualquer outro salicilato fora a aspirina não vai agir muito nessa via das prostaglandinas. Mas se eu colocar essa questão da NET protombrótica que a aspirina tá inibindo, acho que faria bastante sentido. Dá uma olhadinha nessa semana nesse aspecto aí e tenta juntar isso com a sua ideia de fazer uma revisão no estilo dessas que já tem, só que específica para salicilato. Agora tem que ter o cuidado de acrescentar alguma coisa além do que essa última revisão já colocou. Não dá para ser só um resumo da última revisão. Beleza. Eu tinha até começado um arquivo tentando... Eu tinha até começado um arquivo tentando colocar todos esses artigos que falam de NETs e tromboses, coisas assim, como plaquetas, né? Sim.
Esse seria Tenho um muito, ponto tenho a muito bom acrescentar. recentemente de trombose com NETs. Aí, Eu li ele, mas aí eu desisti de apresentar esse. então, coloca lá no Mendeley e manda um linkzinho aí pro Marcos prestar atenção. Tá bom, Agradeço. tá bom. Aí, professor, estudando, eu achei eu acho que eu achei alguma outra coisa aqui, mas eu ainda não condensei ela de forma para apresentar com eloquência. Aí eu vou pensar mais um pouco, ver se eu acho mais alguns artigos, depois eu posso apresentar também. Jóia. Tá, beleza. Então, segue nessa linha aí mais um pouquinho nessa semana. Vamos ver se dá para fechar esse Tá tema. bom, Jóia? beleza. E você, Isabel? Oi, Olá. E aí? professor, eu estava apenas pesquisando sobre a postagem dessa semana, mas eu descobri que é mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que seriam temas mais fáceis, só que não são. Então, no final das contas, não consegui fazer um texto para apresentar para vocês hoje. Eu ainda estou tentando montar. Está um pouco difícil, mas com fé que sai. E só isso que eu estava fazendo esses dias. Em termos de pesquisa, eu não... Tá, você está focalizando nisso, mas não vou te interromper com isso não, porque está dando certo. Já saíram 2 postagens, estão legais. Aliás, pessoal, quero o retorno de vocês, o que vocês estão achando das postagens aí que a Isabel está colocando. Ela me manda, eu dou uma revisada e dou ok para ela colocar. Mas seria legal vocês darem um toque aí, se estão achando legal, sugerir temas. Os temas que o professor sugeriu para essa semana são migração reversa ou imunidade treinada. Daí aí a Isabelle, eu já falei até com a Isabelle, ela vai me mandar, na verdade, um artigo de migração reversa que eu não consegui achar nada que falasse especificamente disso, professor. Equipe, já mandei, equipe. Já? E Já mandei. também a Catiele que vai ajudar também. Estou contando com isso porque eu estou um pouco perdida nesses 2 temas. Mas, pelo menos, estou lendo um monte de coisa, né? Para entender esses temas. Aí, no final das contas, professor, eu acho que o que vai sair essa semana é migração reversa. Legal. Daí, no caso, imunidade treinada ficava para a semana que vem. O que você acha? Essa história da migração reversa é um tema interessante porque a grande maioria dos livros clássicos de imunologia, de patologia, que falam de alguma coisa de inflamação de neutrófilo, falam da migração do neutrófilo. Ele sai do vaso, migra para o tecido, em resposta às citocinas, blá, blá, blá. E nesses clássicos ninguém fala que o neutrófilo pode voltar. E não é um tema tão novo assim, já tem vários anos que isso está caracterizado, está provado que ele volta para a circulação. E é uma coisa bastante interessante, porque que está muito relacionado à resposta inflamatória sistêmica. É uma das formas que o neutrófilo consegue sinalizar para outras células que não estão no sítio inflamatório. Eu achei 2 artigos aqui que parecem que falam disso, porque quando eu pesquisei no Google Acadêmico, apareceu falando de migração reversa. Um até tem seu nome aqui, professor, de orientador, eu acho, que é a caracterização morfológica e funcional da adesão de neutrófilos de diferentes superfícies de titânio. Só que eu não achei ainda especificamente essa parte no artigo, que é bem grande, aí eu estou lendo ainda. E também tem um outro, que é da Unicamp, que fala da caracterização de neutrófilos e de seus produtos no sangue periférico de pacientes com doença arterial coronariana. Aí eu tô lendo esses 2 agora para ver se eu consigo tirar alguma coisa legal desses 2. Tá. Tem também artigos relacionados com câncer também, que falam sobre migração reversa. Esse eu sei. Tem até a gente vai colocar do neutrófilo escoltando as células metastáticas até o sítio de metástase. Sim. E depois ele volta para a circulação. Colocarão nisso daí, então. Neutrophil Reverse Migration, vai aparecer um mundo de coisas. Aí põe o Reverse Migration entre aspas, que ele procura como uma frase, não como palavras soltas no artigo. Tá.
Tô pesquisando também no PubMed. Mas é só isso, basicamente, professor, da minha parte que eu estou fazendo. A menos que você me dê outra função. Aí eu vou ter mais coisa para fazer. Não, vamos focalizar nisso aí por enquanto. O que talvez dê para pensar, você possa pensar nessa linha também, é mais para frente, vídeos curtinhos que a gente possa fazer. Aí a gente pensa em gravar pequenos vídeos, cada um faz uma apresentaçãozinha de alguma coisa, algum tema. Pitch. É interessante colocar no YouTube. Oi, Isabel? Pitch. Sim. Ou talvez não Dá tão pra pôr. curtinhos, né? 10 minutinhos de vídeo para explicar algum tema um pouquinho melhor. Ó, a Isabelle já está convidada aí. Não, obrigada, não gosto de vídeos. Tem uma função, professor, lá no Instagram que dá para colocar vídeos longos. Tem essa história. Enquanto eu não emagrecer, eu não apareço em vídeo. Tá certo. Nesses Faz só vídeos aí, narração, Ed, Catiele. Faz aqueles vídeos que aparece um desenho, uma animação, alguma coisa, e você vai fazendo a narração no vídeo. é tipo Eu de acho que mostrar a esse cara tipo de mesmo? vídeo... Mas eu ainda acho que para rede social tem que ser um vídeo mais curtinho.